E aí, galera, beleza? A aula de hoje está cheia de informação nova. Bom, nós vamos falar sobre tipos de oração. Oração coordenada, oração subordinada, como diferenciar, como elas são separadas, o que tem entre elas, que funções elas exercem, dicas para a sua redação, competência 1 do Enem. Bom, eu acho que você deve assistir essa aula até o final, porque ela é extremamente útil para você. Vamos lá então? Vamos lá então, pessoal. Tipos de orações. Para começar, a gente vai ver o que é uma oração. Relembrar, porque eu já dei essa dica em outra aula. Vai ficar o card aí para você. Bom, a oração nada mais é do que uma frase verbal ou um enunciado que tenha um verbo ou uma locução verbal. E o período, o que é? O período é uma unidade sintática com sentido, certo? Então pode ter uma, duas, três orações. O que importa é ter sentido completo. E aí a gente chama de período simples aquela oração que tem sentido completo, mas possui apenas um verbo, e período composto, aquela oração, aquele conjunto, né, de orações que tem dois ou mais verbos e que precisam, né, uma da outra para ter sentido completo. Captou? Então vamos lá. Como diferenciar essas duas então? As orações coordenadas, elas são chamadas assim, e aí fica a dica. Lembra da coordenadora da tua escola? Qual é a função dela? Coordenar os professores, cada um em uma sala de aula. Portanto, cada professor dá a sua aula completa. Não há interferência de um professor na sala do outro. Ela coordena as coisas da escola. É exatamente essa mesma função para as orações coordenadas. Elas têm sentido sozinhas. Olha o exemplo que eu coloquei. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Nós temos duas orações, elas são coordenadas, porém, elas têm sentido sozinhas. Ninguém respondeu a pergunta. Tá feito. Respondeu quem? Ninguém. Respondeu o quê? A pergunta. Nós temos o sujeito, o verbo complemento aí. Os alunos sabiam a resposta, nós temos outra oração. Quem sabiam? Os alunos, sujeito, sabiam o quê? A resposta, o objeto direto aí do verbo saber. Perceba que foi unida por uma conjunção neste caso, uma conjunção adversativa que está contrariando, se opondo à informação anterior. E aí fica a dica. A oração coordenada que vem acompanhada da conjunção sempre tem mais peso do que a primeira citada, do que a oca. Logo, vocês vão saber estes nomes aí na aula só de coordenadas, ok? Percebam então que a segunda oração, os alunos sabiam a resposta, pesa mais do que a anterior, beleza? Agora vamos para subordinadas. Subordinação. O que é ser subordinado a alguém? Vamos lá para a dica. Vamos associar a imagem de patrão empregado. O patrão precisa do empregado para poder fazer o serviço e o empregado precisa do dinheiro do patrão, né, em pagamento desse serviço. Perceba que um é dependente do outro, certo? Um não vive sem o outro, não existe um patrão se não tiver um subordinado a ele, e também não existe um subordinado se não tiver um patrão. Captou qual que é a associação que eu faço aqui? Olha o exemplo. Ela quer que você volte. Se eu falar ela quer, tem sentido? Tá faltando algo. Perceberam aí? Tá faltando uma resposta. Quem quer? Ela. Ela quer. Sujeito, verbo. Cadê o complemento? Exatamente esse exemplo aqui, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E tem dica nessa daqui, hein, gente? Tem uma fórmula matemática que eu inventei que é impossível de errar. Perceba que a segunda oração, que é iniciada pela conjunção que, essa conjunção é uma conjunção integrante, porque as subordinadas substantivas, elas possuem conjunções integrantes. E aí, que você volte está complementando o verbo quer. É o objeto direto, é uma oração inteira fazendo uma função só. Deu para entender?
Bom, como que elas podem ser unidas? Tanto coordenadas quanto subordinadas têm alguns princípios. Pontuação, conjunção ou pronome relativo, e cada uma delas usa determinada coisa. Olha os exemplos que eu coloquei. Vim, vi, venci. A gente conhece bem essa frase. Percebam que está unida somente por pontuação, mas elas têm sentido completas, são todas coordenadas assindéticas, porque não há uma conjunção unindo essas frases, certo? Eu queria sair, mas não posso. Eu queria sair, não posso. As duas têm sentido completo, porém a segunda está contrariando a informação da primeira, coordenada sindética adversativa. Quando eu chegar, estaremos em casa. Olha a dica: nós temos ali uma circunstância de tempo na conjunção quando. E essa vírgula está fazendo exatamente aquela função do adjunto adverbial quando ele é deslocado de lugar. Ó, competência 1 da redação, lembrou? Quando o adjunto adverbial é deslocado de lugar, iniciado ali, iniciando uma oração, você precisa isolar por vírgula, certo? Porque é circunstancial. Estaremos em casa quando você chegar, certo? Então, essa aqui, oração subordinada adverbial temporal. E embaixo, minhas gatas, que são lindas, fazem muita bagunça. Percebam ali que nós temos oração entre vírgulas. Por que entre vírgulas? Essa daí não usa uma conjunção, mas sim um pronome relativo. Olha a dica. Minhas gatas, as quais são lindas, fazem muita bagunça. Deu certo? Então isso é um pronome relativo, certo? Este que é um pronome relativo. E aí, lembrando, as orações subordinadas adjetivas fazem função de adjunto adnominal. Minhas lindas gatas fazem muita bagunça. Eu só desmembrei numa segunda oração. Gente, coordenadas então. Pontuação e conjunção, é assim que elas são separadas. E as subordinadas, conjunções ou locuções, né? Conjuntivas e pronomes relativos. Gente, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas aulas. Espero que tenha sanado todas as dúvidas e não se preocupem, nós teremos uma aula de coordenadas e subordinadas especificamente para tirar todas as dúvidas com várias dicas, então não perde não.